Pessoal, então nesta segunda parte da nossa segunda aula, nós vamos tratar de uma ferramenta do Google que é muito legal para a gente interagir com nossos alunos, enviar algumas coisas que a gente queira saber e receber a resposta. É o Formulários do Google. Para isso, no início desse vídeo, eu coloquei lá um tutorial para você fazer sua conta no Gmail, a sua conta no Google, caso você não tenha ainda uma conta, porque nós vamos precisar dessa conta para trabalhar com o Google Formulários. Então vamos lá. Eu já estou aqui logado na minha conta, né, do Prof TV. E mais uma vez a gente vai usar aqui o Google Apps. Então eu vou abrir e eu tenho aqui todos os aplicativos do Google. Eu vou clicar no Drive. E dentro do meu Drive que tem aquelas apresentações que a gente fez, certo? A turma 62, a pasta, eu tenho o novo. Eu vou clicar num novo e aí ele me diz o que eu quero fazer. Então não é um documentos, planilhas, nem uma apresentação. Eu vou clicar em mais e aí o primeiro que me aparece aqui é o Formulários do Google. É nesse que eu vou clicar para abrir um novo formulário. Então ele me abre um formulário do zero em branco, né? Aqui as perguntas que eu posso inserir, um menu dizendo que tipo de perguntas são essas. Mas antes disso, vamos trabalhar na aparência do meu formulário. Então eu tenho aqui esse ícone que me permite personalizar o tema. Então eu vou clicar aqui e ele já me diz que a cor do tema, que são essas cores aqui, já está nessa aqui. Eu posso trocar, né? Escolher uma outra cor, vou escolher um verde mais clarinho, né? Ou então adicionar uma cor personalizada. Aí eu posso aqui navegar, né, e escolher qual seja a cor que eu quiser. Mas eu não quero essa cor personalizada, eu vou deixar o meu verde. Assim como eu posso trocar a cor do plano de fundo e o estilo da fonte, né? Eu posso fazer uma fonte mais decorativa, uma fonte mais formal, mais divertida, certo? Eu vou deixar essa fonte divertida aqui que eu gostei. Então, mudei aqui. E o cabeçalho, eu posso escolher uma imagem para o meu cabeçalho. Então, eu vou colocar escolher imagens e ele me dá uma série de imagens pré-definidas aqui, certo? De pintura, de arte, de ciência, de educação. Aqui tem uma de gelo, né? Eu não encontrei nada com água aqui. Eu gostaria de colocar água, porque eu vou fazer uma pesquisa relativa àquela nossa primeira atividade de lixo nos oceanos. Então eu vou fazer um upload de foto. Eu gravei na minha área de trabalho uma foto de uma garrafa PET dentro da água e vou fazer upload dessa foto, certo? Aqui não sei porque hoje o Google não está me mostrando a foto, mas geralmente ele tem que mostrar a foto aqui, mas eu vou colocar lá para cima, eu sei que é aqui mais ou menos a área da imagem que eu quero cortar. Pronto. Concluído. E aí está a minha imagem. Tá bom? O formulário não tem título ainda, então eu vou colocar um título. Reciclagem de lixo. Porque tem tudo a ver com o destino final das garrafas PETs que a gente estava trabalhando na outra aula, ou seja, o lixo nos oceanos, o plástico, que hoje é um grande problema nos nossos oceanos. E aí eu vou colocar uma descrição. Vamos responder formulário para entender como nossa turma está reciclando o lixo. E aí eu já tenho a primeira pergunta aqui. Então primeiro de tudo, eu vou perguntar qual é o nome do meu aluno, da minha aluna, né? Qual é o seu nome?
Quando eu faço essa pergunta, ele já mais ou menos identifica que eu quero uma resposta curta. Eu poderia selecionar qualquer uma das respostas aqui, um parágrafo, múltipla escolha. Depois nós vamos fazer outras perguntas com esse tipo de seleção. Mas uma resposta curta, eu acho que é interessante. E muito importante aqui, pessoal, eu deixar obrigatória a minha pergunta, porque senão, se o aluno não responder, ele consegue enviar o seu formulário. E aí eu vou receber um formulário de um aluno não identificado. Então eu coloco obrigatória, que isso aí vai obrigar o aluno a responder essa pergunta. Aí eu vou adicionar uma nova pergunta, ele coloca aqui embaixo, né? E vamos colocar qual é o seu bairro. Talvez seja uma informação que eu queira saber. Então também uma resposta curta, e eu coloco obrigatório. Vamos adicionar uma nova pergunta. E agora eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu quero perguntar se ele recicla, se a família dele faz reciclagem, a família dela, no caso, e quero uma resposta tipo sim ou não. Então, na sua casa, vocês reciclam o lixo? E aí, ele já me dá múltipla escolha. Opção não. Então, eu vou colocar sim e na outra opção, não. Tá? Sugestões que ele me dá, adicionar tudo, sim, não, talvez. Não, eu quero fazer apenas sim ou não, em múltipla escolha. E deixo obrigatório. Certo? Então o aluno vai poder responder aqui. Aí eu vou adicionar uma outra pergunta de caixa de seleção. Qual é a diferença, pessoal? Múltipla escolha. O aluno somente vai, quando é a bolinha da múltipla escolha, o aluno somente vai poder responder, escolher uma, ou sim ou não. Vamos fazer então uma pesquisa com caixa de seleção. Vou colocar aqui. Coloquei aqui, pronto, caixa de seleção, e vou perguntar alguma coisa que eu possa ter mais de uma resposta. Por isso a caixa de seleção. Ela é diferente aqui dessa opção, porque você só pode selecionar uma. Na caixa de opção, na caixa de seleção, desculpa, eu posso ter mais de uma opção respondida. Então, eu vou colocar aqui. Em quais destes outros locais você vê, não, melhor, sabe que as pessoas fazem separação do lixo? E aí eu vou colocar na escola, no trabalho do pai ou mãe, na casa da vovó. E aí eu posso colocar, deixa eu voltar aqui, eliminar essa opção, vou colocar outros. E aí o aluno vai poder, inclusive, colocar, escrever em outro lugar que ele encontre pessoas fazendo separação de lixo, que não seja na escola, no trabalho, na casa da avó, pode ser todos, e até outro local que ele veja isso. Também coloco como obrigatório, certo? Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso formulário. Aqui em cima eu tenho uma visualização de como ele está. Então ele me abre uma nova aba. Deixa eu fechar aqui nossas ferramentas. Vamos responder este formulário para entender como nossa turma está reciclando o lido. Oba, errei aqui, então deixa eu voltar aqui. Muito bem, isso é legal que a gente já tem um exemplo aqui de como as coisas acontecem na hora. Já fiz aqui a correção, vou voltar aqui no formulário e vou recarregar a página. Pronto, tá ali o lixo. Qual o seu nome?
Aí o aluno vai responder aqui qual o seu bairro. Na sua casa, vocês reciclam o lixo? Sim ou não. Percebam que eu passei por aqui, não coloquei nada, ele já me disse, ó, esta pergunta é obrigatória. Ele não vai em frente, depois lá no final, enviar, se eu não responder o que está faltando. Sim ou não, só posso escolher uma. Em quais desses outros locais você sabe que as pessoas fazem a separação do lixo? Aí sim, posso botar na escola, no trabalho do pai, eu sei, e aqui na casa da minha madrinha. Pronto. E aí, quando eu terminar de arrumar essas aqui que eu não respondi, eu sim vou conseguir enviar o meu formulário. Vamos voltar para lá, então. Meu nome, o bairro, onde é que vocês reciclam ou não, onde mais você recicla, e vamos colocar uma nova questão. Então, vou colocar uma nova questão aqui. Ela entra aqui embaixo. Vamos fazer uma lista suspensa, que também é interessante. Como é que é a lista suspensa? Quando o aluno clicar, vai aparecer uma caixinha com as opções que ele pode escolher para responder essa pergunta. Isso, a lista suspensa, ela economiza quando você tem muitos itens, você pode colocar uma lista suspensa. Por exemplo, vou colocar uma pergunta aqui. Vamos supor que, além do bairro, eu quero identificar com meus alunos qual é a cidade. Eu dou aula em Porto Alegre, mas eu tenho muitos alunos, por exemplo, da região metropolitana. Eu quero saber qual é a cidade de onde eles estão vindo. Então, eu vou colocar aqui. Qual a sua cidade? E vou colocar na opção 1, Porto Alegre. Na opção 2, Canoas. Na 3, Alvorada. Na 4, Cachoeirinha. E também vou botar Gravataí. Vou colocar essas 5 cidades e vou dizer que ela é obrigatória. Mas, professor, o que eu faço agora? Porque a pergunta aqui, ó, do nome do bairro está lá em cima. Então, eu vou puxar minha pergunta lá para cima. Como é que eu faço isso? Tá vendo aqui essas marquinhas, pessoal? Essa marquinha serve para você segurar e arrastar essa pergunta lá para cima, tá? Qual o seu nome? Eu vou deixar aqui depois de qual o seu nome. Então, ele vai perguntar qual o seu nome, qual a sua cidade e qual o seu bairro. Vamos ver como é que ficou isso aí lá no visualizador. Então, tá aqui, reciclagem do lixo. Qual o seu nome? Deixa eu apagar aqui a minha barrinha. Qual o seu nome? Qual a sua cidade? Olha aqui a nossa pergunta. Escolher. E aí, o aluno abre, tem a lista suspensa. Eu moro em Alvorada. E aí, coloca aqui, escreve seu bairro. Poderia fazer uma lista para o bairro também? Poderia, mas aí eu teria que saber todos os bairros de cada uma dessas 5 cidades. Vai ficar muita coisa. Então, você faz a lista suspensa para descobrir qual é a cidade do aluno. Sempre lembrando, pessoal, que você pode, em cada uma dessas perguntas, colocar uma imagem, né? Escolher uma imagem para colocar nessas perguntas, certo? Então, por exemplo, na sua casa vocês reciclam lixo? Sim ou não? Por exemplo, na sua casa vocês reciclam lixo? Quero colocar uma imagem aqui, certo? Então, entrei para editar a pergunta. Do lado aqui, eu consigo colocar uma imagem, tá? Ah, mas eu não tenho nenhuma imagem, não tirei foto, não sei o link. Deixa eu então pesquisar, né? Imagens. Eu vou colocar na pesquisa de imagens do Google, lixo. Olha, gostei dessa imagem aqui da lixeira. Um monte de coisa aqui. Gostei dessa imagenzinha. Vou inserir. Olha só que legal. Pronto, pessoal. Tá aqui a minha imagem. Quando eu clico nela, eu posso diminuir. Olha que legal. Não preciso dessa imagem gigante, né?
E aí está aqui a minha imagem depois da minha pergunta: na sua casa vocês reciclam lixo? Ah, 3 bolinhas. O prof falou que quando tem 3 bolinhas são mais opções, né? Vamos aqui. Eu posso alinhar a esquerda como ela está, alinhar no centro, alinhar à direita, remover a imagem, alterar a imagem ou colocar uma legenda embaixo dela. Então aqui vou deixar alinhadinha na esquerda como estava, né? Tudo bem. Da mesma forma, você pode colocar um vídeo, né? Aqui eu tenho vídeo na barra da esquerda, da direita, depois eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Bom, então exploramos aí a lista suspensa. Agora, no final aqui, eu quero uma outra pergunta. Então, eu cliquei na anterior, para lá saber que eu quero colocar depois dessa, e vou fazer uma pergunta. Já fizemos aqui a resposta curta. Eu não vou fazer uma pergunta de parágrafo, pessoal, porque ela é simplesmente a resposta curta, tá? Com maior texto, maior espaço para você responder. Então, não muda muito, não tem muita diferença a pergunta de parágrafo do que a resposta curta. Mas vamos colocar aqui, certo? Uma escala linear. Isso aqui é legal. O que é uma escala linear? Ela pode medir, nessa escala que eu vou determinar, a importância dessa pergunta para o aluno, de 1 a 5, de 0 a 10. Tá? Então eu vou perguntar: qual é para você a importância de separar o lixo? De 1 a 5. E eu posso colocar um pouco importante. Desculpa, eu posso colocar um pouco importante e a 5 muito importante. Vou tornar obrigatória. Como é que fica isso aqui? Tá? Vamos olhar lá como é que ficou. A gente aproveita e já vê a nossa imagem. Então tem aqui a imagem do cabeçalho, reciclagem do lixo, ó, a cidade que a gente colocou suspensa. Na casa de vocês reciclam lixo, a imagenzinha, os locais de separação e qual é para você a importância de separar. 1 é pouco importante, 5 é muito importante. O aluno disse que é 4, não é tão importante para ser um 5, mas é muito mais importante que 1. Ou ele pode colocar 1, tá? E assim vocês podem fazer várias dessas perguntas, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos inserir uma nova pergunta. E agora eu quero fazer uma grade de múltipla escolha. Essa também é legal. Por exemplo, eu posso perguntar, eu quero saber, em relação a todos esses locais que possivelmente reciclam lixo na vida desse aluno, dessa aluna, quantas vezes o lixo reciclável, o lixo seco, passa por semana para ser recolhido? Então, quantas vezes o lixo reciclável é recolhido nestes lugares que você relatou? E aí eu coloco linha. Eu quero saber na linha, por exemplo, minha casa, trabalho do pai ou da mãe, casa da vó, casa da madrinha. Vou colocar a casa aqui também maiúsculo para ficar padrão. E aí nas colunas eu vou colocar uma vez, 2 vezes, 3 ou mais, e não sei. É legal também dar essa opção, mas não sei quantas vezes acontece isso, tá? E vou gravar. Vamos lá para o nosso formulário, que está aqui paradinho. Eu só vou dar uma atualização aqui, vou recarregar e vamos dar uma olhada como é que ficou essa nossa perguntinha. Olha que legal!
Quantas vezes o lixo reciclável é recolhido nesses lugares que você relatou? Ah, na minha casa, prof, é uma vez. No trabalho do pai, eu acho que é 3 ou mais. Tem sempre uma moça lá que faz a limpeza, recolhe, leva lá. Na casa da avó, são 2 vezes. Na casa da madrinha, não sei. Então, ficou assim, certo? Assim que funciona essa caixa, essa grade de seleção, onde eu posso, é só uma de cada linha que eu posso responder. Ele vai me bloquear se eu esquecer de responder qualquer linha, então ele também faz isso. Ele não vai ficar sem resposta, tá bem? Vamos inserir mais uma pergunta. E aí, qual é a diferença da grade de caixa de seleção? Pessoal, é a mesma coisa da anterior, só que aqui eu vou poder selecionar múltiplos itens, tá? Então, aí aqui a gente pode fazer perguntas cujas escolhas elas não precisam ser necessariamente apenas uma. Por exemplo, vamos perguntar aos alunos: associe o tipo de lixo ao problema que causa. Garrafas PET, vamos colocar aqui pilhas e restos de comida. E eu posso colocar aqui, por exemplo, boca de lobo entupida, contamina solo, contamina rio, atrai insetos. Tá? Então, essa aqui, eu quero saber a relação que eles encontram desses elementos com esses tipos de problema ou poluição. E deixo aqui obrigatório. Vamos voltar lá no nosso formulário. Vou recarregar. Aí está. Vamos para a última pergunta. Olha que legal. O tipo de lixo é o problema que causa. Vamos dizer que eu estou respondendo como um aluno garrafa PET. Ah, prof, isso aqui entope a boca de lobo. Eu acho que contamina o solo, o rio contamina. Mas uma garrafa PET ela não vai atrair inseto. Eu acho que não. Pilha, ela não vai entupir uma boca de lobo, mas vai contaminar o solo, vai contaminar o rio e não atrai insetos. Resto de comida. Eu acho que não, sei lá, não entope uma boca de lobo, mas vai contaminar o solo. Vamos dizer que tem aqui bastante graxa na comida, óleo, não é legal. Contamina o rio também e atrai insetos. Vamos dizer que essas sejam as respostas do aluno e aí ele pode enviar, certo? Algumas outras opções que você tem nesse adicionar perguntas aqui podem ser as seguintes. Eu tenho aqui perguntas relativas à data e horário que são muito utilizadas, por exemplo, quando eu vou fazer um formulário onde eu pergunto para os alunos ou para as pessoas que eu estou perguntando que horário, que data é melhor para acontecer tal evento, por exemplo. Ou então, data de nascimento, eu coloco essa data aqui. Horário, em que horário seria melhor nós fazermos a nossa excursão, a nossa aula, certo? E upload de arquivo, quando eu quero permitir ao aluno enviar, perguntar um texto, uma redação, uma planilha, alguma coisa que ele produziu e que vai entrar no meu Drive. Tá? Por último, eu tenho aqui, posso importar perguntas, então isso aqui vai ficar gravado, pessoal, no meu Google Drive. Se futuramente eu quiser fazer outro simulado baseado nessas perguntas, eu posso importá-las, tá? Utilizar. Eu tenho aqui título e descrição, posso colocar um título lá em cima no meu formulário, não vamos fazer isso, tá? Aqui, além da imagem, eu posso adicionar um vídeo para os alunos assistirem antes ou depois de preencher esse formulário e eu posso adicionar uma sessão. Isso aqui é legal, vamos separar aqui, ó. Eu tenho aqui identificação do aluno. Qual é o seu nome e qual é a sua cidade? E depois disso aqui, eu quero colocar a sessão, ou seja, continuar
o formulário depois que ele responder apenas essas duas perguntas, para dar uma separada. Então, eu vou colocar adicionar sessão. Como é que ficou aqui, ó? Seção 1, olha aqui, ó. Seu nome, sua cidade, após a sessão 1, o que eu vou fazer? Vou continuar para a próxima sessão, e para a sessão 1, reciclagem de lixo, não quero. Eu quero continuar para a próxima sessão, tá? Então, eu tenho a sessão 1, reciclagem de lixo, e a sessão 2, né, que é as perguntas que ele vai responder. Olha que interessante o que aconteceu. Na sessão 1 ficou o nome e a cidade e o bairro ficou na sessão 2, mas eu não quero que ele fique aqui, eu quero que ele fique na sessão 1 de novo. Mesma coisa, eu vou segurar o bairro e vou colocar na sessão 1. Então, o que eu faço? Eu seguro aqui o bairro naquelas bolinhas que eu falei para vocês e levo ele até antes do final da sessão. Então, aqui a sessão 2 não tem título ainda, né? Eu vou colocar aqui nova reciclagem de lixo, parte 2. Bacana. Vamos ver como é que ficou? Recarregar. Então, vamos ver como é que ficou. Reciclagem de lixo, nome, vou colocar aqui Paulo, cidade, Alvorada, e o bairro, Harmonia. E quando eu clico na próxima, aí está, parte 2, todas as perguntas até o final, que é o enviar. Muito bem, certo? E agora, o que eu faço? Vamos aqui nas configurações. Ó, configurações gerais, ele me disse se eu quero coletar o endereço de e-mail no final, tá? Posso colocar o endereço de e-mail, então ele vai criar automaticamente uma pergunta sobre o e-mail. Eu vou colocar isso aqui, eu quero. É necessário fazer login? Não, porque senão eles vão ter que colocar um e-mail do Google e fazer login. Eu não quero que ninguém faça login e que possa enviar mais de uma resposta. Então eu não coloco login. Se eu colocar aqui, eu limito. Eles fazem login no Google e respondem apenas uma vez o formulário, mas não é necessário, tá? Eu deixo sempre em branco isso aqui, não edito após o envio e não vê os gráficos, né? A apresentação, eu gosto de mostrar uma barra de progresso, para dizer quantas eles já responderam, embaralhar a ordem das perguntas e não vou enviar um link para uma nova resposta. Onde é que é legal isso aqui, pessoal? Quando você usa esse formulário para fazer um pequeno teste com os alunos. Percebam que vocês podem fazer um teste com esse material aqui, só que aí vocês pedem para embaralhar a ordem das perguntas. Aí ele vai fazer um embaralhamento bem legal. Falando em testes, depois tem aqui essa aba que eu vou explorar que dá mais opções em relação ao teste. E a mensagem de confirmação é aquela mensagem final: obrigado por responder esta pergunta. A mensagem de confirmação é aquela mensagem final que aparece, então, quando o aluno termina de responder. Então, obrigado por sua contribuição em nosso estudo do lixo. Pronto. Eu falei nos testes, né? Se eu crio teste, eu posso liberar a nota depois que ele envia imediatamente, depois que eu reviso manualmente, né? As pessoas que podem ver as perguntas erradas, corretas e os valores. E aí, lá em cada uma das perguntas, eu atribuo um valor, tá? Só para vocês entenderem, então, o que acontece quando eu crio o teste, eu vou salvar teste criado e vou pegar aqui, ó, essa pergunta que é de um questionário, não é de um teste, mas agora ela virou uma pergunta de questionário, certo? E aqui ela já me adiciona a chave de resposta, né? E aí, qual é a resposta? Então, eu vou dizer, talvez se fosse Porto Alegre a correta, eu daria 1 ponto, certo?
e posso colocar um feedback de cada resposta. Não, você acertou, você errou por causa disso e aquilo. E aí concluo. E para cada uma delas eu faço isso, pessoal. Eu digo qual a resposta seria a correta e atribuo um valor. No final, o aluno vai ter a resposta do seu teste corrigida, tá? Automaticamente, assim que ele enviar, você recebe. Mas eu vou nas configurações, mexer e falar que isso não é um teste, tá? Salvei. E agora, como é que ficou o meu formulário? Vamos dar uma olhada aqui. E vamos responder esse formulário. Vou recarregar. Ó, vamos lá. Paulo Lima. Meu nome é Paulo. Cidade de Porto Alegre. O bairro Jardim Botânico. Vamos para a próxima. Recicla lixo em todos esses lugares. E na Madrinha. É muito importante para mim. 2 vezes, uma vez e não sei. E aqui a garrafa PET entope, contamina, pilha não entope, não atrai inseto. E aqui, enviar. Reciclagem de lixo, obrigado por sua contribuição em nosso estudo do lixo. Olha que legal. O que aconteceu lá no nosso formulário? Opa, olha aqui que legal. Uma resposta. Vamos ver quem respondeu. Certo? O resumo é Paulo, nome dele, cidade, e ele já te dá os gráficos, pessoal, 100% de Porto Alegre. Olha aqui, ó, sim ou não, 100%. Na escola. Então, a cada aluno que for respondendo, você tem os gráficos das escolhas. Olha que legal isso aqui. Muito bacana, né? Ou seja, garrafa PET, pilha, resto de comida. O que vocês acham que acontece? Tá? Eu tenho resumo, eu tenho as perguntas, né? Ó, individuais, e aí aluno por aluno, o que respondeu, né? E além disso, você pode criar lá no seu Google Formulários, porque aqui no meu Drive, ó, meu Drive, já apareceu, deixa eu dar uma atualizada nele. Olha que legal. Outra coisa que eu percebi, formulário que eu tô sem título. Nossa, não, vamos colocar reciclagem de lixo, pronto. Coloquei o nome aqui. Deixa eu dar uma atualizada. Reciclagem de lixo. Olha que legal. Isso é que é o mágico da gente trabalhar com o Google Drive. As coisas acontecem, não preciso nem atualizar a tela, dar pause no vídeo para mostrar, ou seja, não tinha colocado o título do nosso formulário lá no início dele, lembram? Certo? Agora ele tem um título. Aqui as perguntas. E nas respostas, eu tenho a possibilidade de olhar o que aconteceu com cada aluno, tá? Vou ver o resumo. E se eu quiser nesse gráfico da sua cidade aqui, ó, copiar o gráfico, pessoal, ele foi para a área de transferência. Agora eu posso colar numa apresentação do próprio Google para ele ficar lá e eu utilizar, ou imprimir, ou criar um PDF no final para mostrar para os alunos o resultado. Mas eu também posso fazer isso aqui, ó, criar uma planilha com todos os dados. E lá no meu Google Drive ele vai criar uma nova planilha chamada reciclagem de lixo. Posso criar uma nova ou selecionar uma existente. Eu sempre crio uma nova, já criou, e aí ele vai abrir para mim essa planilha. Olha que legal. Qual é a hora que o Paulo, data e hora, às 10h38, Paulo, dia 7/7, o Paulo Lima, o aluno Paulo Lima, Paulinho, respondeu esse questionário, tá? Dizendo aqui que ele é de Porto Alegre, do Jardim Botânico, e como se recicla o lixo na casa dele. Tá? Então fica muito útil para vocês utilizarem como formulário de pesquisa, como uma pequena avaliação para os alunos, a mesma coisa,
quando você der as notas, tudo vai ser gravado no Google e fica bem interativo de ser utilizado, tá certo?